Hoje pela manhã nós tínhamos o desejo, pelo menos aquilo que estava proposto, de avançarmos desde a era pré-adâmica até o final da era da lei. Seria a era pré-adâmica, a era dos patriarcas, a era da lei. Mas aí nós ficamos apenas até o final da era pré-adâmica, ali tentando entrar para as eras dos patriarcas, parando ali na economia de Deus, na criação do homem. E eu quero chamar a atenção da igreja para esse ponto, que é extremamente importante. Se esforce para você entender isso, entender esse projeto de Deus. Porque sabendo, queridos, que Lúcifer se rebelou contra Deus e contra o projeto de Deus, quando ele descobriu, de alguma maneira, nós falávamos isso nesta manhã, que Deus criaria um outro ser que não seria semelhante a eles, a todos os seres criados, mas seria um ser extraordinário, seria o ser por excelência, porque Deus faria agora o homem criado à sua imagem, conforme a sua semelhança. É nesse ponto que Lúcifer, ainda no seu estado de perfeição e de santidade, e aqui começa então o germe do pecado, o germe do mal começa a surgir, a nascer no coração de Lúcifer, e aí começa a se corromper, como diz a Bíblia, perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti, foi quando ele declarou: eu serei semelhante ao Altíssimo. Então, quando ele diz, eu serei semelhante ao Altíssimo, entenda que ele fazia certamente menção ou referência, ou que seja inferência ao fato de que Deus criaria um outro ser, e esse ser, sendo superior a todos os anjos, esse é que seria criado à imagem e semelhança de Deus. Lembrando, conforme está em Hebreus capítulo 1, versículo 14, que os anjos foram criados para servir aqueles que hão de herdar a salvação. Então, a despeito de quão grandes sejam os anjos, de quão poderosos sejam os anjos, eles foram criados menores do que o homem, porque foram criados para servir ao homem. Está em Hebreus, capítulo 1, versículo 14, você poderá verificar. E eu não sei por que então os cristãos têm um negócio com anjo, porque elevam os anjos a uma categoria tão grande, ainda que sejam de fato, porque são santos, estão na presença de Deus, servem a Deus, na face de Deus e também a nós, mas os homens eles ficam nessa inclinação, sobretudo os cristãos, desejam de ver anjos, querendo ver anjo. Anjo com bandeja na mão, anjo com rolo na mão, anjo que vai descendo, trazendo uma chave, trazendo alguma outra coisa. Mas vejam, os anjos são maravilhosos, glória a Deus pelos anjos do Senhor, que o servem na sua face. Mas veja que o maior deles, Lúcifer, caiu quando descobriu, de alguma maneira, que Deus criaria um ser à imagem e semelhança de Deus. A despeito da glória, da sabedoria, da formosura dos anjos, somente o homem dos seres criados gozaria dessa prerrogativa de ser semelhante a Deus. E aí começa então, como diz a Bíblia, na multiplicação do seu comércio, ele se degrada, ele consegue a terça parte dos anjos, ele se rebela, é expulso dos céus, e a guerra então está feita. Quando Deus, em Gênesis capítulo 1 e Gênesis capítulo 2, ele vai criar o homem, e aqui é um ponto importante, nós temos que entender isso, porque senão você não vai entender nem a queda, nem a existência do homem. Porque nesses dias, inclusive, com a teologia da prosperidade, não sei se vocês todos já têm essa consciência, já lhe foi revelado pelo Espírito, que a teologia da prosperidade é um câncer maligno que tem corroído a fé dos verdadeiros filhos de Deus, porque tem roubado do coração a esperança no reino, na vinda de Jesus Cristo, e tem colocado o coração dos filhos de Deus no hoje, no agora, no pragmatismo, nas bênçãos materiais.
porque a teologia da prosperidade, desde as suas raízes nos Estados Unidos até os rebentos mais fortes dele aqui no Brasil, tem propagado que Deus existe para abençoar o homem e os crentes têm que colocar Deus contra a parede para que Deus os abençoe em razão da fidelidade do homem. Mas este não é o ensinamento da Bíblia Sagrada. Este tipo de evangelho não glorifica o nome de Deus. O único evangelho que glorifica o nome de Deus pode ser resumido nas palavras do apóstolo Paulo aos Romanos capítulo 11 ou Colossenses capítulo 1, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Esse é o único evangelho que glorifica. Quando você entende que tudo e todas as coisas são para a glória dele, porque foram criadas para ele, porque Cristo é o primogênito de Deus, é o herdeiro de todas as coisas, é o amado do Pai, é o predestinado do eterno para ser, na dispensação da plenitude do tempo, o eixo, o universo e a centralidade de todas as coisas. Este é o único evangelho que glorifica a Deus. Quando você se vê como servo, quando você não vê Deus como aquele que é o teu servo, que existe para te servir, para simplesmente te dar o que você quer ou o que as tuas vontades exigem. Mas quando você se entende que você é servo de Deus, e a despeito se você passa por bonança ou por dificuldade, como diz o apóstolo Paulo, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto sei ser humilhado, como sei ser desonrado, como ter fome, como ter fartura, tudo eu posso naquele que me fortalece, não é? Então, quando você se entende como servo e a despeito do que ocorre com você, você continua a servir a Deus, a servir o eterno. Então, essa teologia da prosperidade tomou Gênesis capítulo 1 e capítulo 2 para promover, para instigar, para cultivar no coração dos homens essa ambição de ser alguém em si mesmo. Dizendo assim, olha, vejam, a Bíblia diz que Deus criou você à sua imagem e semelhança. E, portanto, você foi criado para dominar e para governar os céus, a terra, os mares e tudo quanto neles existem. E você não pode aceitar nada menor do que isso. A pessoa fala assim, é verdade. Está escrito na Bíblia que Deus criou o homem para dominar, para governar, para exercer domínio, autoridade, poder. E aí você é instigado a não aceitar qualquer coisa contrária a este poderio e esse domínio. Pastor, mas está errado isso? Não é verdade que Deus não nos criou para isso? Calma. Quando você olhar para Gênesis capítulo 1, cuidado para você não perder o foco da revelação de Deus. Veja, por que os judeus mataram a Cristo? Porque deixaram de ver no tabernáculo, nos sacerdotes, nos sumos sacerdotes, nas festas dos judeus que eram a Páscoa, primícias, Pentecostes, expiação, todas aquelas festas, deixaram de ver em tudo aquilo a pessoa de Jesus. Eles deixaram de enxergar, quando Deus deu a Moisés a lei, a revelação do tabernáculo, aquelas festas, o sábado, tudo aquilo visava a revelação do Messias, da pessoa do Messias. Eles tinham que fazer uma leitura espiritual de tudo aquilo, mas deixaram de fazer essa leitura quando o Messias veio, que eles olharam para a estrutura religiosa que eles possuíam, e que Cristo era inclusive uma ameaça àquela estrutura. Eles simplesmente mataram a Cristo, porque erraram na contemplação, na interpretação e no sentido do que aquelas coisas representavam. Você percebe que corre-se um grande risco de se cometer um grande erro por deixar de ver o que as coisas significam? Como os judeus erraram gravemente? Quando você olha para o homem de Gênesis capítulo 1 e capítulo 2, quando Deus ali o criou e disse que ele deveria crescer, se multiplicar e encher toda a terra. Se você vê Adão, se você vê o homem, se você se ver ali, você está como os judeus, vendo equivocadamente aquilo que Deus não quis dizer. Pastor, para aí. Como é que Deus não quis dizer? Se quando eu leio Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27, eu vejo claramente quando ali é dito
que Deus criou o homem e disse-lhe: crescei, multiplicai, enchei a terra, tende domínio sobre toda a terra, sobre as aves dos céus, os peixes no mar, tudo que povoa a terra. É verdade que está escrito. Do mesmo jeito que está escrito na lei de Moisés, em Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, está escrito que você teria que guardar o sábado. Lembra-te do dia do sábado para o santificar, é uma ordem. Entretanto, eles tinham que perceber o significado. E quem traz esse significado é a própria Escritura. Há um texto na Bíblia que deve ser lido, relido, treslido, e quantas vezes for preciso se ler para compreender essa verdade. Romanos, capítulo 5, versículo 14. Veja rapidamente. Vamos lá, Romanos capítulo 5, versículo 14. Olhe na sua Bíblia, meu irmão. Você é um servo de Deus, você é um crente em Jesus Cristo. Olhe, leia, queira entender, queira receber esta verdade. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Eu quero me prender apenas a essa parte final do versículo. O qual prefigurava aquele que havia de vir. Quem é este o qual? Quem é este o qual? Adão. Então vamos tirar o qual e vamos colocar Adão. Estaremos errando se fizer isso? Então leia assim: Adão, diga, Adão prefigurava aquele que havia de vir. Assim como o sábado prefigurava aquele que havia de vir, assim como a Páscoa prefigurava aquele que havia de vir, assim como a festa de primícias prefigurava aquele que havia de vir, como os sacerdotes, os sumos sacerdotes também prefiguravam aquele que havia de vir, como o próprio santuário prefigurava aquele que havia de vir, haja vista que a lei tem sido sombra de bens vindouros e não possui em si mesma a substância das coisas. Assim também o próprio homem Adão. Quando você lê Gênesis capítulo 1, versículos 26 e 27, quando você lê também Gênesis capítulo 2, versículo 7 em diante, quando você vê ali Deus criando o homem, você não pode simplesmente ver Adão. Você tem que ver, sim, é verdade, que Deus ali estava criando o primeiro homem, Adão. Mas entenda, este homem era criado como uma figura, como um símbolo do homem que haveria de vir. A Bíblia trabalha sempre nesse jogo. Antigo Testamento mostra uma sombra, uma figura, para apontar para uma realidade que haveria de vir. Portanto, quando Deus criou o homem, lá no capítulo 1 de Gênesis, Deus não tinha a intenção de que aquele homem, Adão, fosse de fato a coroa da sua criação. Deus não tinha o interesse de que o homem de fato crescesse, multiplicasse e ficasse perfeito, governando sobre a terra, e nisso se esgotasse ali a vontade de Deus. Não. Ainda que Deus tenha dito, crescei, multiplicai, enchei a terra e dominai sobre ela, mas a Bíblia está a nos dizer que o Senhor estava representando em Adão o verdadeiro homem. Vocês sabiam que a Bíblia nos fala de dois homens? Há dois homens para Deus em todo o universo. O primeiro homem, Adão, que é terreno, está em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 47. E há o segundo homem, que é do céu, que é Cristo Jesus. Então, o homem que haveria de vir era a encarnação do verbo, era o verbo encarnado. Então o verbo encarnado é o projeto de Deus, daquele ou aquele que vai de fato governar sobre toda a terra. É aquele que vai encher a terra de si mesmo. É aquele que vai reinar, que vai governar, que vai dominar toda a terra. É por isso que o salmista Davi, em Salmo de número 8, se vocês lerem, nosso tempo é muito curto para agora fazer uma abordagem mais exaustiva, mas vocês anotem e leiam em casa. Ele ali está totalmente absorvido da complexidade da verdade de Deus, quando ele diz assim, olha Senhor, eu quando olho para os céus, obras das tuas mãos, que eu vejo a grandeza do que é a tua criação, eu chego a me perguntar, o que é o homem?
diante de tão vasta criação. Ele vê o homem minúsculo, o homem ínfimo, o homem perdido, totalmente diante de uma criação tão grande. E aí logo ele começa a pensar, interessante, mas foi a este homem que foi dado o domínio, está em Salmo 8. Nada deixou fora do seu controle, todas as coisas foram colocadas debaixo dos seus pés. E aí começa o paradoxo do salmista, porque por um lado se diz que Deus criou esse homem para dominar, por outro lado, quando ele olha para a criação, ele não vê este homem em condições de dominar sobre a terra. Vocês veem o homem em condições de dominar sobre a terra? Sobre os céus, as terras, os mares e tudo quanto existem nesse sistema? Davi também não via. Por isso, ele ficou ali nos seus questionamentos. E na suma ele dizia, quando eu olho para essa criação tão grande, eu me pergunto o que é o homem. De maneira que ele não nos trouxe uma explicação. E nem podia. Davi viveu no tempo ainda das sombras. Era preciso que viesse o tempo da realidade, o tempo da revelação dos mistérios, que é o Novo Testamento, para que então o apóstolo Paulo pudesse nos revelar isso. Capítulo 2, então, de Hebreus, ali o apóstolo vai dizendo, a partir do versículo 5, ora, não foi a anjos que Deus sujeitou o mundo que há de vir. Veja como ele retoma o tema da sujeição. Não foi a anjos que Deus sujeitou, aí ele diz, o mundo que há de vir. Quando se fala de governar a terra e dominar sobre a terra, você tem que levar em consideração que a Bíblia diz, há um domínio sobre um mundo vindouro. Se é verdade que o primeiro homem ali criado, ele falhou, ele pecou, e portanto não se cumpriu nele aquela palavra do domínio, mas a Bíblia diz que há um mundo por vir, e nesse mundo por vir, ali haverá um homem perfeito que vai governar e vai dominar toda a terra. Isso que o apóstolo diz em Hebreus capítulo 2, dizendo, pois em certo lugar alguém deu pleno testemunho dizendo, aí ele passa a mencionar as palavras do rei Davi, dizendo, Senhor, que é o homem para que dele te lembres. E ele começa a fazer menção dos questionamentos e das reflexões de Davi, que não podia entender como Deus podia fazer o homem para governar uma criação tão grande, muito maior do que ele próprio. É aí que o apóstolo diz, no versículo 9, ou mesmo no versículo 8, ele diz, nós não temos visto todas as coisas sujeitas ao homem. Esta é a verdade. Hebreus capítulo 2, versículo 8. Nós não temos visto todas as coisas sujeitas ao homem. Vocês têm visto o mundo dos céus, da terra e as águas sujeitas ao homem? Pois o apóstolo diz, nós não temos visto o mundo sujeito ao homem. Ora, apóstolo, então, como é que se explica isso? Aí ele diz, vemos todavia. Versículo 9. Diga comigo, vemos todavia. Diga assim, nós não vemos o mundo sujeito ao homem. Glória a Deus. E nem poderia ver, porque o projeto de Deus não é Adão, é aquele que havia de vir, que era prefigurado por Adão. Vemos todavia, 2:9 de Hebreus, aquele que por causa dos seus sofrimentos, que ele padeceu na cruz do Calvário, este sim foi coroado de glória e de honra. Jesus é o novo homem. Jesus é o segundo homem, é o homem que cumpre a economia de Deus, é o homem que cumpre o propósito de Deus, é o próprio Deus encarnado, feito homem. E aqui nós temos um mistério. Eu quero lembrar os irmãos, quando eu digo de mistério, é porque mesmo pregando todo dia a mesma coisa nessa igreja, nesse lugar, ainda há pessoas que têm 5, 6, 10 anos aqui, que não estão entendendo. Até porque não basta entender com a mente, tem que entender com o coração. Quando se entende com o coração,
quando a mensagem é como uma semente que ao cair no solo, não fica na superficialidade da terra, porque ainda que nasça, morre, mas é aquela que lança raízes profundas e alcança o espírito e o coração do homem. Aí gera revelação, aí muda a vida, muda comportamento, muda pensamento, muda o falar, muda o andar, muda o proceder. Às vezes nós ficamos tentando mudar as pessoas, pregando para as pessoas, você tem que mudar, tem que ser uma... E a pessoa não é, e não será, enquanto a palavra não alcançar o espírito humano, e isso é obra divina. Eu sei que nós insistimos porque queremos que as pessoas mudem, mas já está mais do que provado que nós não damos conta. Eu, por mim, já teria primeiramente me transformado, depois todos vocês também. Mas não dá, não dá. Não é verdade? Não tem como isso acontecer. Então, observe isso. Procure entender no seu espírito, no seu coração. Eu quero reunir aqui 2 textos, porque estamos falando desse novo homem que vai governar. Não estamos? Ainda não entrei na era patriarcal, não estou para entrar. Eu estou no finalzinho do tópico que antecede a era patriarcal. Estamos aqui no interdito entre a era pré-adâmica e a era patriarcal. Estamos na criação do homem, falando a respeito da criação do homem. Entenda isso em nome de Jesus. O homem caiu em Gênesis capítulo 3. Pronto. Bem, mas nós sabemos que isso não frustrou os planos de Deus. Pelo contrário, isso dá continuidade para que os planos de Deus aconteçam cabalmente como ele planejou. Não é verdade? Agora Deus entra no jardim e lá está o homem. E esse é o primeiro quadro que eu quero levantar, para depois juntar com Apocalipse capítulo 12. Nós falamos desse quadro profético hoje pela manhã. Mas Deus diz assim para a mulher, está em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Veja que em Apocalipse capítulo 12 tem uma mulher, não tem? E agora Deus diz à mulher no capítulo 3 de Gênesis, versículo 15. Ele diz, olha, de ti, da mulher, nascerá um descendente. Há de nascer um filho varão. O descendente ali, no hebraico, é varão. Até porque quando Eva teve o seu primeiro filho, Caim, ela disse, adquiri um varão da parte do Senhor. Ela pensava que naquele momento nascia o Messias. Lógico, por essa disposição e inclinação que nós temos das coisas muito rápidas, né? Mas logo ela pensou que Caim fosse o varão, que não falou que ia nascer um dela, que ia esmagar a cabeça da serpente. Quando nasceu Caim, ela disse, adquiri um varão. Palavra exatamente quando diz, da mulher nascerá um descendente. Este que vai esmagar a cabeça da serpente. É uma promessa. Uma promessa. Aí nós vamos agora para o livro oposto, no sentido de, da ordem, porque Gênesis é o primeiro livro. Vamos para a outra extremidade da Bíblia, no Apocalipse, onde ali também é vista uma mulher gloriosa, cheia de luz. A lua sobre os seus pés, as estrelas na sua cabeça, o sol sobre o seu corpo. E é dito que diante dela estava o dragão querendo devorar o filho, um filho varão que haveria de nascer da mulher. Veja como que se aproximam essas duas profecias. Agora veja que é dito a mulher de Gênesis capítulo 3. Porém inimizade entre ti e a serpente. E agora está aqui em Apocalipse, no capítulo 12, a antiga serpente que tornou-se um dragão, querendo devorar o filho varão, o descendente da mulher. Pastor, mas alto lá, para, porque você deve estar confundindo alguma coisa aí. Porque o descendente que nasceria da mulher, que iria inclusive pisar a cabeça da serpente, não é Jesus? É verdade. Gênesis capítulo 3 profetiza o nascimento do Messias, o filho varão que nasceria da mulher. Mas em Apocalipse 12, profetiza-se também ali o filho varão, que não é Cristo, nós já falamos isso de manhã, nós demonstramos com fatos bíblicos que ali não pode ser o nascimento de Cristo, mas fala-se ali de um povo coletivo, aquele filho varão, lá de Apocalipse 12,
que está sendo gerado no interior daquela mulher gloriosa, porque nós vimos que aquela mulher é símbolo do povo de Deus em todas as eras, era patriarcal, era da lei, era da igreja, que vai nascer para governar durante a quarta era, que é o reino milenar. Aquele filho varão é dito: nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger as nações com cetro de ferro. Pastor, eu achava que esse filho varão de Apocalipse 12 era Cristo. Bem, você deve pegar a mensagem de hoje de manhã, o áudio ou vídeo, depois e assistir, porque não temos como repeti-la agora. O certo é que aquele filho não pode ser Jesus, porque aquele capítulo é um capítulo profético, que não fala do passado, da história, mas fala do arrebatamento futuro daqueles que são chamados cristãos vencedores. Isso nós vemos em Apocalipse capítulo 2, versículos 26 e 27, quando ali nos diz: o vencedor, aquele que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá e as despedaçará, como se fossem potes de barro. Engraçado, que fala de filho varão, referindo-se a Cristo, descendente da mulher. Fala-se de filho varão, referindo-se a um grupo de vencedores, nascido da mulher. Fala-se de governar sobre toda a terra, de reger as nações com cetro de ferro. Quando se fala de Cristo em Salmo capítulo 2, não é? O próprio pai diz ao filho: pede-me e eu te darei, filho, as nações por herança, e tu com cetro de ferro as regerás e a despedaçarás como se fossem vasos de barro. E também é dito desses cristãos vencedores do filho varão, que eles iriam reger as nações com cetro de ferro. O mesmo que se diz de Cristo, se diz dos vencedores. Há uma ligação, há uma relação, há uma aproximação entre o descendente da mulher de Gênesis capítulo 3 e o descendente da mulher de Apocalipse capítulo 12. Ambos filho varão, ambos nascendo para governar sobre a terra com cetro de ferro. Pastor, mas afinal, quem vai reger com cetro de ferro? É Cristo ou a sua igreja, o seu povo? Eu diria, ambos. Porque ambos, no grande mistério do Novo Testamento, é um só. O Cristo coletivo. Pastor, eu nunca ouvi falar de Cristo coletivo. Isso inclusive me soa mal. Cristo coletivo me soa como heresia. Soa assim, isso beira a nova era. Cristo coletivo, que nome mais esquisito. De antemão entenda, a palavra Cristo não é um nome próprio de Deus. A palavra Cristo ou Messias é o mesmo que ungido. Na verdade, Deus ungiu a Jesus de Nazaré, quando ali ele foi batizado nas águas, uma unção que é o selo, que é a ordenação, que é a habilitação do Espírito sobre Cristo para cumprir com a vontade de Deus. Mas não se esqueçam do Salmo, que nos diz que aquele óleo que desce sobre a cabeça de Arão, ele não somente desce sobre a cabeça, porque ali é um salmo profético de Cristo, salmo de número 133, mas vai descendo pelas barbas, e então vai descendo sobre todo o corpo. E agora o mesmo óleo que estava sobre a cabeça de Arão, que representa Cristo, desce sobre o seu corpo, que é a igreja. Porque a igreja constitui o corpo de Cristo, se tornou uma unidade com Cristo. A partir então da ascensão, da ressurreição de Cristo, nós não temos mais um Cristo individual. Temos sim o Jesus celestial, ressuscitado, que é o Filho de Deus encarnado, que virá nos buscar, é verdade. Mas na economia de Deus, Cristo é o cabeça e todos os redimidos é o seu corpo, constituindo agora todo esse coletivo, o novo homem. É por isso que lá em 1 Coríntios, para que você não fique com raiva de mim, capítulo 12, eu quero que você leia comigo rapidamente, versículo 12 e 13.
Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito à igreja. Amém? Não? O que diz na sua Bíblia? A sua Bíblia é católica? Ou a sua Bíblia é a Bíblia dos mormos? Desculpe-me, dos mortos. Ou dos mornos. Não. O que é? Como é que é mesmo? É mortos, mornos ou mormos? Mortos. Ah, tá bom. Então vejam. Como é que diz na sua Bíblia? Assim como o corpo é um. Fala-se primeiramente de uma. Assim como o corpo é um. Isso é uma unidade. Essa é a palavra que começa o texto. Assim como o corpo é um. O corpo é um ou o corpo é dois? É um. Pronto, o corpo é um só. Só que esse corpo único, ele tem quantos membros? Olha para o texto. Ah, o corpo é um só. Mas esse um é coletivo. Concordam comigo? Porque se sendo um tem muitos membros, e os membros sendo eles muitos, que é o coletivo, formam quantos corpos? Um só corpo, voltou para a unidade. Assim também, falando-se da unidade e da pluralidade, da unidade e da coletividade, assim também com respeito a Cristo. Como é Cristo? Cristo é um, mas ele tem muitos membros. Você é membro de Cristo. Você é membro do corpo de Cristo. Como ele diz, eu sou a videira, vós sois os ramos. Então agora com a morte e ressurreição de Cristo, o Senhor começou a edificar um homem coletivo, um homem novo, de acordo com a nova aliança, que foi certamente gerado por uma nova vida, não a vida adâmica, que não nasceram da carne, nem do sangue, nem da vontade do homem, mas que nasceram de Deus, nasceram do alto, nasceram do Espírito e constituem um só corpo com Deus. Efésios 2:16. Então o Senhor está gerando esse novo homem. É por isso que o filho varão de Gênesis capítulo 3, que se refere a Cristo, ele se aproxima agora do filho varão em Apocalipse capítulo 12. Por quê? Como é que esse filho varão em Apocalipse 12 é gerado? Afinal, pastor, quem é esse filho varão do capítulo 12? São todos aqueles que em cada uma das eras, era patriarcal, primeira era dos homens aqui, na era da lei e na era da graça, eles venceram o dragão. Venceram essa batalha contra o dragão. Venceram todas as degradações, os pecados, porque alcançaram cada um dentro de um nível diferente, mas cada um alcançou dentro do seu tempo, dentro da sua era, alcançou a vontade de Deus. Esses que alcançaram, eles na verdade foram trabalhados por Deus, e agora ao nascerem, ali por ocasião do arrebatamento dos vencedores, antes da grande tribulação, esse filho varão é que vai governar sobre toda a terra, que é Cristo e a sua igreja. Basta que você abra a sua Bíblia em Apocalipse no capítulo 20, se bem que esse é o tema de amanhã, o reino milenar, mas só para que você veja claramente o que é dito aqui, olha. Capítulo 20. Então vi descer do céu um anjo. Tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou e pôs selos sobre ele. Versículo 4. Vi também tronos, e nesses sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda, ou soma-se a estes que foi dada a autoridade de julgar, um outro grupo. Vi ainda as almas dos decapitados, por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão. E viveram e reinaram com Cristo
durante 1000 anos. Versículo 6. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esse, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele os 1000 anos. É por isso que é dito que o filho varão há de reger as nações com cetro de ferro. É por isso que é dito que Cristo vai reger as nações com cetro de ferro, em Salmo número 2. E é dito que os vencedores hão de reinar as nações com cetro de ferro, porque agora Cristo, o Cristo de Deus que desceu encarnado, que morreu e ressuscitou, e que veio habitar dentro dos crentes agora, constitui em Cristo e a sua igreja, constitui o novo homem que vai reinar durante o milênio. Queridos, então nós temos aqui, já de antemão, lançado o princípio, que é a protologia bíblica, que é o início das coisas, como que Deus no seu coração planejou que na dispensação da plenitude dos tempos, na escatologia bíblica, nos últimos dias, ele projetou o seu filho reinando, e todo joelho se dobrando diante dele, e toda língua confessando que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. É isso que Deus quer. Agora ele incluiu no seu plano também um corpo para o seu filho, para juntamente com ele, constituindo o novo homem, venham a reinar sobre a terra. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele os 1000 anos. Veja que quando a Bíblia fala sobre o reino milenar, fala-se de um galardão. O reinar com Cristo não é adquirido meramente, tão somente, por uma iniciativa divina. Somente um crente genuinamente salvo poderá reinar com Cristo. Agora, cabe aos crentes, se eles, na sua era e no seu tempo, são ou não vencedores. Na era patriarcal, que vai de Adão até Moisés, está em Romanos capítulo 5, versículo 12, versículo 14, né? Quando diz que a morte reinou desde Adão até Moisés, que é a primeira dispensação, que em Apocalipse 12 é ali representado pelas estrelas na cabeça da mulher. Porque essa dispensação, essa primeira dispensação, que é a dispensação dos patriarcas, foi uma dispensação em que os homens na terra não tinham uma revelação formal de Deus. Deus, ele se revelava a um e a outro, mediante epifanias, aparições, como Deus falava com Noé, como Enoque andava com Deus, como Deus apareceu para Abraão, apareceu para Isaac, apareceu para Jacó, apareceu para Moisés. Então é um tempo em que a Bíblia chama o tempo da ignorância, o tempo em que os homens não tinham, na verdade, uma revelação formal de Deus, como conhecer a Deus, senão mediante a criação. Está em Romanos capítulo 1, que ali Deus era revelado mediante as coisas que foram criadas. Tudo bem, é uma revelação até boa, né? Pode ver Deus na criação, o poder de Deus, os atributos de Deus são revelados na criação. Mas há de se convir que é uma revelação muito rudimentar diante da revelação de Deus, mediante a lei, depois mediante o seu próprio Filho, depois pelo Espírito Santo nos trazendo a Bíblia Sagrada, que nós temos hoje 66 livros para consultar, para estudar, para orar, para meditar, para refletir e então compreender a vontade de Deus e conhecer a Deus em sua palavra. Mas na era dos patriarcas, não havia uma assembleia, não havia um coletivo. Na verdade, os homens que nessa era de trevas foram homens de Deus e foram vencedores no seu tempo, eles eram como estrelas, como luzeiros que brilham nas trevas, mas um brilho individual. Hoje, por exemplo, para os irmãos entenderem essa questão do resplandecer, do testemunhar, do brilhar individual e coletivo, veja, não adianta você fugir da igreja. Você pode até fugir 1 mês, 2 meses, 1 ano, 5 anos, 10 anos, mas saiba de uma coisa: Deus hoje não quer de nós
um testemunho individual. Pastor, eu não gosto da igreja, eu posso servir a Deus em casa, eu posso pegar meu dízimo e transformá-lo em cesta básica, eu posso fazer minhas orações, eu posso assistir o programa pela televisão, eu posso fazer minhas preces ali, minha devoção na minha casa, com minha família. Veja, hoje estamos na era da igreja, na era dos gentios, e Deus estabeleceu na sua palavra a igreja, a assembleia, a congregação dos chamados, que devem viver em comunhão, sendo edificados uma casa espiritual. Você não é a igreja e nem você é uma igreja. Você não é a casa de Deus. Você é parte da igreja. Você é membro do corpo de Cristo. Você não é o corpo de Cristo. Você é parte da casa de Deus, como se fosse uma pedrinha na casa de Deus. Para que haja essa casa de Deus, tem que haver muitas pedras. Para que haja o corpo de Cristo, tem que haver muitos membros. Hoje, portanto, o testemunho é coletivo. Deus não quer você, Deus quer a igreja. Se você não quer a igreja, você não quer o projeto de Deus. É lamentável, né? Mas é assim. Deus não quer você, Ele não me quer, não, Ele quer a igreja. E você só é útil na igreja. Ah, pastor, para de besteira. Eu sou útil, eu mesmo sozinho sou útil. Não é. Quer uma prova? Se Deus fala que a igreja é o corpo de Cristo e compara a igreja ao corpo, imaginemos que você seja o membro mais nobre do corpo. Qual que é o membro mais nobre? Difícil de falar, né? O intestino? Só pensa em comer, a irmã Vera. Deus me livre. Qual que é o membro mais nobre? Coração. A cabeça é Cristo. Não, vamos fazer o seguinte. Vamos olhar bem por baixo. Vamos olhar como olha o homem. Os olhos verdes. Pensa no olho. Né, pastor Renato? Os olhos são lindos. Não são lindos? Alguns, né? Tem uns que parecem uma biloca. Mas os olhos não são lindos? Pensa naquele olhar. Muito bonito. Desperta atenção, desperta paixões, guarda segredos, mistérios. O olhar guarda essas coisas. A pessoa fica me olhando muito assim. Não, o castanho também faz. Faz. A Vera já queria comprar um leite de contato, né, Vera? Não, é tão bom assim, eu vou comprar um agora. É o olho mesmo. Ai, como que o olho é extraordinário. O olhar penetrante. Todo mundo quer ser olho. É bonito mesmo. Agora quer ver como o olho é imprestável? Não serve para nada. Dá até medo. Arranca a bolota do olho e coloca num prato. Sobre a mesa. Qual é o significado disso? Tem sentido? Tem valor? Tem beleza? Pelo contrário, dá repulsa. E se for num filme de terror, dá até medo. Dá medo. Arranca o dedo para você ver. E coloca aquele dedo roxo, preto, morto, podre no prato. A mão, a orelha, o membro que você quiser. Por mais valor que ele tenha, fora do corpo, é imprestável. Deus quer o seu corpo. Cristo quer o seu corpo. Não queira ser um membro cortado, preto, feio, morto num prato. Fala, Senhor, eu quero estar no teu corpo. Eu quero ter vida, expressão e beleza no corpo de Cristo. Eu sei que não é fácil, o corpo tribuloso. Mas esse corpo está sendo edificado. Está sendo transformado, santificado. E logo estaremos santos e irrepreensíveis perante Ele. Logo, logo. Só mais um tempinho. Vamos aguentar, né, firme em nome de Jesus. Então, esse é um testemunho coletivo. Mas no tempo dos patriarcas não havia esse testemunho coletivo. Não havia. Leiam a era patriarcal que vai de Adão até Moisés. E você vai ver que naquela era de trevas, o testemunho de Deus eram homens sozinhos e muitas vezes até mesmo isolados. Veja, nós vamos ter ali o testemunho de Abel. Num tempo de trevas,
ele foi um mártir sozinho. Ele não tinha ninguém para compartilhar suas dificuldades. Olha, orem por mim porque Caim está querendo me matar. Não tinha isso, ele tinha que suportar sozinho ali a sua dificuldade. Depois veio Noé, ali construindo a arca. Talvez seus filhos ali, fazendo ali para ele esse favor, ele dizendo que tal. Mas Noé, a Bíblia diz, Noé achou graça diante de Deus. Não diz que a mulher dele achou graça, os filhos acharam graça. Foram salvas 8 pessoas, porque entraram na arca. Mas é dito, Noé achou graça diante de Deus. Noé foi um vencedor no seu tempo, e como uma estrela, brilhava e resplandecia sozinho. Porque mesmo quando não há nenhuma estrela, ou quando há apenas uma estrela, ela ainda assim resplandece. A era patriarcal é representada por 12 estrelas na cabeça da mulher, mostrando um tempo em que não havia um testemunho coletivo. A estrela por si só e uma só é capaz de resplandecer, mantendo ali o seu testemunho pessoal e individual para Deus naquele tempo. Mas isso na era patriarcal. Então, se você olhar para a era dos patriarcas, olha, veja, Noé foi um vencedor, Enoque foi um vencedor, certamente Moisés foi um vencedor, mesmo tendo ele errado e não entrado na boa terra de Canaã, mas Moisés certamente, como é dito no livro de Hebreus, no capítulo 11, a partir do versículo 24, 25, 26, foi aquele que considerou tudo como perda, que abandonou o Egito, os prazeres do Egito, os pecados, tudo aquilo que humanamente poderia ser muito glorioso, para sofrer a ignomínia, para sofrer com o povo de Deus no deserto. Abriu mão da sua vida e, portanto, certamente Moisés, Enoque, Noé, todo esse povo, eles constituem parte do filho varão, que no seu tempo já era gerado no ventre de uma grande mulher. Ou seja, o povo de Deus pode ser muito grande ao longo de todo o tempo. Entretanto, somente os que vencem são os que estão sendo gerados filho varão. Veja que a imagem da mulher é um símbolo de fraqueza. A mulher, como diz a Bíblia, é a parte mais frágil. Eu sei que as mulheres que têm esse espírito mais robusto não gostam de ouvir isso. Mas é da mulher a fragilidade, não adianta. E se você não é frágil, trate de ser. Porque mulher é bom, frágil. Mulher que pega cabo de vassoura batendo no marido, isso é ruim. Eu quero distância desse povo. Mulher machadão, não. Mulher singela, mulher meiga, mulher fala baixo, e se ofender chora. É bom não ofender para ver chorar. A mulher chorando ali, na sua fragilidade, é muito maravilhoso. Natureza divina, feminina, que Deus fez. Hã? As irmãs estão todas assim, ó. Mas Deus sabe que em casa vocês são um leão. Bem, mas pelo menos deveria ser. A Bíblia diz que a mulher é a parte mais frágil. 1 Pedro capítulo 3, versículo 7. A mulher é a parte mais frágil. O povo de Deus sempre foi tendencioso à fragilidade. A mulher é seduzida pelo que ouve, mas a mulher se seduz facilmente. Dá-me uma prova de amor. Ai, eu te amo. Aí cai na lábia do cabra safado, pilantra. Depois cai fora, fica lá toda babada. Ninguém quer mais. Ninguém quer mais. Aí dá sorte de conseguir um casamentinho ali, outro ali. Pensa num casamento tribuloso a vida inteira. Pastor, ora por mim. Pastor, corre lá. Pastor, me ajuda. Quer a bênção de Deus? Ande no caminho certo da castidade. Nada de namoro, nada de namoro. Crente não namora, crente noiva. Dialoga, conversa, quer se casar, vamos nos conhecer, nossos pais, vamos conversar, vamos orar, vamos buscar a comunhão dos pastores, a comunhão da igreja, a comunhão da família, tá tudo certinho? É esse mesmo? Vamos noivar. Aí depois casa, bem bonito, né? Ganha presente e tudo. Aí depois, vamos agora namorar. Aí pronto, aí fica à vontade. Namorar na hora certa. Na hora certa. Quem já está namorando, pode acabar agora e começar a orar. Amém? Esse é o conselho. Mas se conselho fosse bom, ninguém dava. Vendia.
Mas é o mundo que diz, a Bíblia diz que na multidão de conselhos há sabedoria. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Mas a Bíblia diz que a mulher é frágil, o povo de Deus é frágil. Olhe para a história do povo de Deus ao longo das eras. Um povo sempre frágil. Muito obrigado, querido. Um povo que se permitiu ser seduzido muitas vezes. O povo de Deus sempre foi atribulado, sempre caindo. Desde antigamente, depois de ver o povo de Israel, ver a igreja. Pensa numa igreja que vive tropeçando, vive sendo enganada por qualquer coisa. Vamos fazer a campanha do sangue de Cristo. Aí traz lá um sangue cenográfico. Aí eles acreditam. A igreja acredita. Mas no meio desse povo, nessas eras, Deus tem gerado um povo forte, filho, varão. É parte da mulher, lógico. Procede da mulher, lógico. Mas no seu tempo, foram fortes, firmes. Não é machismo, tá, irmãos? É apenas uma figura que a Bíblia utiliza para falar da parte forte. É a Bíblia que diz. Não leve isso para o outro lado. Não vai chegar o marido em casa e dizer assim, pois é, mulher, sua fracota. Eu sou o varão. Aí você acaba sendo a mulher enganada. Se deixou enganar e caiu no orgulho e vai querer ofender e oprimir a mulher, aí não vai ser filho do varão, vai ser parte da mulher. Mas Deus está gerando. Tanto é que em Apocalipse capítulo 12 é dito que quando o filho varão nasceu, ele foi arrebatado para Deus, para o seu trono. E a mulher ficou, demonstrando exatamente o momento em que os crentes vencedores serão arrebatados para o trono de Deus. E o restante do povo de Deus, da igreja, como diz, o remanescente da mulher, fugirá para o deserto por 1260 dias, 48 meses ou 42 meses, desculpe-me, ou 3 anos e meio. Os 3 anos e meio de grande tribulação. No tempo dos patriarcas, houve vencedores. Também houve quem não vencesse naquele tempo. A Bíblia não gasta muito tempo falando de outras pessoas que sucumbiram, mas certamente havia, não é? Muitas pessoas que não deram o seu testemunho, não resplandeceram no tempo de trevas. Aí veio o tempo da lei. O tempo da lei foi quando Deus agora já tinha um testemunho coletivo. Vejam ali que o povo de Israel, no tempo da lei, é representado em Apocalipse capítulo 12, pela lua debaixo dos pés. Por que a lua? Ali representando a era do povo de Israel, a era da lei. Irmãos, aqui é um significado brilhante, maravilhoso. Veja que a lua é um luzeiro. A lua resplandece, a lua ilumina. A luz que dá o testemunho na noite escura. Porque todas essas eras é uma grande noite escura, que vai até quando o sol, o dia chegar a ser dia perfeito, né? Até quando as densas trevas forem dissipadas e o sol da justiça ao meio-dia resplandecer nos corações. Mas veja que o povo de Israel, sendo um povo que conhecia a Deus e servia a Deus mediante a lei, e a lei, diz a Bíblia, tem sido sombra das coisas futuras, irmãos, nunca queiram guardar a lei. Por mais que você seja atraído para fazê-lo, porque a lei não foi dada para que o homem aguardasse. Pelo contrário, não se escandaliza não, mas a Bíblia diz em Romanos, capítulo 5, versículo 20, que a lei foi dada para avultar a ofensa, para aumentar a ofensa, para fazer ver a ofensa. A lei transforma pecado em transgressão. A lei é que mostra e revela quão maligno é o pecado. A lei foi dada apenas para mostrar isso, mas tem um aspecto positivo da lei. A lei foi dada também para representar a Cristo, para ser um símbolo de Cristo, para refletir a Cristo, de maneira que todas aquelas ordenanças, de alguma maneira, falavam do Cristo de Deus, que é o homem perfeito, que cumpre à altura a justiça de Deus. Por isso que Cristo é a justiça de Deus. Um homem sem pecado.
Tiago dizia que aquele que transgride, ou melhor, que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, ele é culpado de todos. Ou seja, de nada adianta você guardar todos os mandamentos e tropeçar num ponto, você é pecador. Digamos que o pastor Renato, ele só cometa um pecado. E o pastor Giovanni cometa 366 pecados. Qual é a diferença de um para o outro? Tiago diz, se você guarda toda a lei e tropeça em um só ponto, Tiago 2,10, é culpado de todos. Porque um pecado ou 1000 pecados, você é pecador. E o salário do pecado é a morte. Morte para você, morte para você. Portanto, não há vantagem alguma. A lei falava de Cristo. Apontava aquele que é sem pecado. Porque a lei é santa, é justa e é boa. Cristo foi santo, foi justo e foi bom, enquanto um homem aqui na terra, sem pecado, sem mácula, sem dolo, um homem totalmente perfeito. A lei, ela refletia a glória, a justiça, os atributos do Cristo por vir. Se Cristo é representado na mulher pelo sol, então a lua representa a lei que dava o pleno testemunho de Cristo. Porque a lua não tem luz própria. A luz que se reflete, que você vê que até ilumina um tanto a noite escura, é a luz do sol, que bate nela, ela recebe aquele brilho e ela então emana como se fosse um espelho, que batendo nele a luz, refletisse um raio de um outro lado. Então, assim como a lua não tem luz própria, mas reflete a luz do sol, assim a lei, representada pela lua, a dispensação da lei, foi um tempo em que se falava de uma glória, de um Cristo que estava por vir, mas que já podia ser vislumbrado o seu brilho, a sua justiça, os seus atributos, mediante a lei. E houve vencedores na era da lei, acreditam nisso? Vencedores. Para vencer na era da lei, para que se fizesse parte do filho varão, seria necessário que o olhar daquele povo, naquele tempo, transcendesse as coisas físicas, materiais e imediatas. Era preciso ver além da aparência. Era preciso olhar para a lei e não apenas ver ali as regras, os estatutos, os mandamentos, os juízos. Era preciso ver Cristo ali intrínseco na substância daquela lei. Tinha que ter um olhar que ultrapassava a aparência. Vocês entendem isso? E talvez o nome mais importante que aqui nós podemos mencionar, é lógico que nesse tempo houve vários vencedores. Daniel foi um vencedor no seu tempo. Como diz ali de Mesaque, Sadraque e Abidnego, cujos nomes verdadeiros eram Ananias, Misael e Azarias, também são pessoas e exemplos de pessoas que venceram no tempo da lei. Mas talvez Davi seja o exemplo mais prático. Por quê? Porque Davi deu provas de que de fato ele via algo a mais naquela lei. Veja que a Bíblia diz que certo tempo, ou certo dia, estava Davi fugindo de Saul, e ele levava consigo alguns homens que eram marginalizados, pessoas que eram revoltadas, pessoas endividadas, pessoas de certo modo problemáticas. Porque Deus é assim, quando quer formar um exército para lutar a seu favor, ele reúne um tanto de gente problemáticas. Olha aí, a quantidade de pessoas cheias de problemas. Mas assim, é um tanto de pessoas terríveis. Olhem para os irmãos para vocês verem que coisa terrível. Mas Deus transforma esse povo. Davi, queridos, fugindo, entrou no templo. Ele entrou no templo com esses homens, fugindo, ali com medo. E de repente, a fome muito grande. Eles olharam para aquela mesa e lá estavam os pães da proposição. Pães santos. Pães de que dizia a lei, não se pode comê-los. Somente os sacerdotes podiam comer aqueles pães.
O homem comum não podia. Mesmo Davi, que já era ungido rei, ainda que não tinha tomado posse do reino, mas não podia. Que dirá os homens que estavam com eles, que eram pessoas problemáticas, endividadas, revoltadas. Davi olhou para aqueles pães e falou: e aí, pessoal, vamos comer os pães? E talvez algum deles falou: não, Davi, você não sabe que não pode comer? Você não tem visto o que está na lei, que somente aos sacerdotes é permitido tocar e comer esses pães? E Davi então olhou para aquele templo, aquela cobertura de graça, porque o templo representava o próprio Cristo, era um símbolo do Messias. E então ele via ali a casa de Deus. E quem está na casa de Deus tem medo, sofre opressão, coerção, ameaça. É a casa de Deus. Se fosse a casa do demônio, tudo bem. O demônio é acusador, é perturbador, quer tirar a paz, quer ameaçar, né? Quer coagir. Mas a casa de Deus, Davi sabia quem era Deus. Ele conhecia Deus. E ele falou assim: é verdade que a lei não nos permite comer os pães. Mas veja, nós estamos numa situação, nós temos fome, somos foragidos. E Deus é gracioso, Deus é amoroso, Deus é perdoador, Deus é maravilhoso. E nós vamos comer esses pães na cobertura das asas graciosas do Eterno. E Ele vai nos proteger para que mal algum nos aconteça. Parece até contraditório, né? Comer o pão que Deus disse que não devia comer, e agora ele vai comer em nome e na presença e abrigado em Deus. Mas é porque ele entendia que a lei não era o fundamental. A lei ensinava sobre Deus. E se ele conhecia Deus mediante a lei, ele então rompeu com os paradigmas formais da lei para demonstrar uma visão clara a respeito do Eterno. E aí os outros talvez não quisessem comer. Davi pegou o primeiro pão, partiu ao meio e deu a primeira bocada. E os outros esperando ver ele cair morto, queimado, consumido. E ele comeu e foi comendo e nada aconteceu. E os outros timidamente foram comendo também os pães e foram rindo e foram ficando felizes e dando glória a Deus. É certo que isso foi um episódio no Antigo Testamento que foi preciso que Cristo viesse a nos explicar. Abra sua Bíblia rapidamente aí no livro de Mateus. Aqui Jesus está com seus discípulos. Eles entram numa seara. E diz a Bíblia que aquele dia era sábado. Sábado. Os judeus e os sabatistas, eles dizem que o sábado não pode fazer nada no sábado. Se você ler essa passagem para o sabatista, fala: não, mas como eles tinham fome, então abre-se essa exceção. Então quem está desempregado e tem fome e filhos para dar de comer, abre-se a ele a exceção para trabalhar aos sábados? Não. Se eventualmente passou, viu um pé de manga, aí pode tirar a fruta do pé, não tem problema não, Deus não vai condenar. Mas veja que aqui é dito que quando estavam os discípulos de Cristo colhendo espigas, é dito que os fariseus e escribas chegaram a Jesus e perguntaram: mestre, por que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer em dia de sábado? Eu pergunto para os irmãos, baseado em quê que eles diziam isso? Na lei, mas na lei de Moisés ou na lei de Deus? Porque eu sei que não tem diferença, mas é porque o sabatista, ele fala: não, uma coisa é a lei de Moisés, agora outra coisa é a lei de Deus. Aí eu pergunto, e de qual lei, segundo os sabatistas, se dizia que não podia colher em dia de sábado? Você já leu o Êxodo capítulo 16? Se não, leia. Está lá, quando o povo de Israel saiu a colher o maná em dia de sábado, Deus repreendeu, Jeová, Yahvé, repreendeu severamente ao povo, dizendo: até quando recusareis a cumprir os meus mandamentos? Foi Deus quem havia proibido se colher em dia de sábado. Agora estava o Deus encarnado, com seus discípulos colhendo em dia de sábado.
Os fariseus e escribas vêm agora acusar a Cristo e a seus discípulos, trazendo a lei escrita: até quando recusareis a guardar os meus mandamentos? Aí Jesus vai pegar o episódio aqui de Davi, quando entrou no templo e comeu o pão que lhes era proibido, para demonstrar a visão transcendente de Davi, que excedia a formalidade e a letra da lei. Veja capítulo 12, como Jesus responde dizendo, versículo 3, mas Jesus lhes disse: não lestes o que fez Davi, quando ele e seus companheiros tiveram fome, como entrou na casa de Deus e comeram os pães da proposição, os quais não lhes era lícito comer, nem a ele, nem aos que com ele estavam, mas exclusivamente aos sacerdotes? Ou não lestes na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Davi, no templo, na casa de Deus, acobertado pela tenda da graça de Deus, comeu os pães que não podia comer e ficou sem culpa. Os sacerdotes, dentro e debaixo do mesmo teto e do mesmo templo, violavam, está escrito, violavam o sábado e ficavam sem culpa. Aí conclui Jesus no versículo 6, aqui, pois, está quem é maior que o templo. Ou seja, se o templo foi suficientemente capaz, sendo o templo apenas uma sombra, apenas um símbolo, apenas um tipo do Deus encarnado, se ele, sendo um símbolo, foi capaz e suficiente para isentá-los de culpa, agora imagine eu, que sou a própria realidade do templo e, portanto, maior que aquele templo, porque a realidade é maior do que a figura. Aqui nós vemos literalmente o que Paulo diz em Romanos, no capítulo 8, versículo 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Diga, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Mas vocês sabem que qualquer coisa, mesmo as pequenas coisas, podem nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Não sabem? Vocês não sabem? Não ensinaram para vocês que os nossos pecados, mesmo os menorzinhos, nos separam de Cristo Jesus? Ou que o diabo nos separa? Ou que o dízimo, quando não dado, nos separa? Não falaram isso para vocês? Errado. Ou melhor, falaram, mas errado. A Bíblia diz, se você está em Cristo Jesus, nenhuma condenação há, nenhuma. Pode ser do diabo, pode ser dos demônios, da mulher, do marido, dos filhos, de pastores, de quem quer que seja. A Bíblia diz categoricamente, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não é que nós podemos agora pecar por causa disso. Não, pelo contrário. Essa graça nos envolve e nos desperta no coração um sentimento profundo de amor pelo Senhor. E agora queremos servi-lo de todo o coração e agradá-lo mediante o poder do seu Espírito. É verdade. Mas quando Davi, então, comeu daqueles pães, ele via uma tenda de graça sobre ele. Falou assim, bem, Cristo é muito maior do que a legalidade, do que os ritos, do que os rituais, os mandamentos, as formalidades, porque ele transcendia o seu olhar além das coisas físicas e imediatas. Ele via Cristo. Por isso foi que ele disse no Salmo de número 91, ele diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Veja como que é o falar de Davi, é um falar diferente. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. O que tem? Ele diz, e a sombra do Onipotente descansará. Você descansa à sombra do Onipotente? Ou você tem medo de Deus? Ou o seu Deus, ou o Deus que te ensinaram, te joga no inferno de manhã, te tira do inferno à tarde, te leva para o céu de noite e torna a te jogar no tacho de fogo no dia seguinte.
Olha a palavra, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: tu és o meu refúgio, o meu baluarte, o Deus meu em quem eu confio, pois Ele te livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas tu estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás o terror noturno, nem a seta que voa de dia, nem a mortandade que assola ao meio-dia. Cairão 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Pois disseste, fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para não tropeçares em nenhuma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leãozinho e a serpente. Pois, por que tudo isso? Tão encarecidamente me amou. Porque você me amou, disse Deus, eu também te livrarei. Te colocarei a salvo num alto retiro e te mostrarei a minha salvação. Veja o olhar de alguém que no Antigo Testamento tinha uma visão neotestamentária de Deus. Eu sei que muitos do Antigo Testamento viviam as formalidades da lei, descumpriam a lei e eram condenados pela lei, mas Davi viu o Deus da lei. Conheceu o coração de Deus, como tal, Davi foi um vencedor. Eu sei que logo vai aparecer alguém: não pode ser, porque você viu o que ele fez com a Betseba? Você viu o que ele fez com o marido da Betseba? Ele fez o que todos os vencedores certamente também fizeram. Pecaram, erraram, caíram, mas lançaram mão da graça de Deus no seu tempo. Lance mão da graça de Deus. Ao longo das eras, na era dos patriarcas, na era da lei, estava sendo gerado já, desde aquele tempo, um filho varão. Uma parte forte. Um povo que no seu tempo entende. Mas você já imaginou? Agora eu chamo a sua atenção antes de nós fecharmos esse ponto aqui. A pessoa, você sendo um vencedor no seu tempo? Porque Davi foi vencedor no tempo dele. Ah, que maravilha. Nós lemos sobre Davi e ficamos maravilhados, né? Já pensou você sendo um Elias no seu tempo? Sendo um Ezequiel no seu tempo? Sendo um Noé no seu tempo? Eu quero perguntar para vocês, irmãos. Quantos aqui, pelo menos, têm o desejo de ser um vencedor no seu tempo? Alguns eu sei que não querem. Que o seu ego está tão cheio de casca. Parece um crocodilo. Uma couraça, nada entra. Impenetrável. Um sapo boi. Orgulho. Fermento. Eu não posso fazer nada. Nada posso fazer. Mas eu quero que você vá para casa hoje, pensando em tudo isso que nós estamos aqui falando. E que você considere diante de Deus: eu quero mesmo vencer nesta era. Amanhã nós vamos abrir a mensagem falando da era da igreja, os vencedores na era da igreja. Mostrar algumas coisas muito importantes, peculiares, para então entrarmos na era do reino. Amanhã, de manhã. Você quer ser um vencedor no seu tempo? Eu sei que você tem muitos problemas. Não que me falaram de ti ou de vocês, mas porque eu também tenho. E vocês não são diferentes de mim. E eu não sou diferente de nenhum de vocês. Apesar que o cristianismo atual fez dos pastores super-homens, né? Blindados, não pecam, não caem, homens de Deus não erram. O falar deles são infalíveis. Mas isso é mentira. Isso é mentira.
É lógico que esses homens, pastores, o que eles têm eu sei, muito mais do que todos vocês. É uma responsabilidade muito grande. E os lombos deles, ou os nossos, que se preparem, se não andarem na linha, segundo a visão que Deus lhes deu, ou que eles de alguma maneira negligenciaram. Muita responsabilidade. Deus deu dons, talentos, que serão cobrados. Então não adianta se orgulhar também disso. Não é? Mas pensem então. Eu sei que talvez aqui tenha pessoas que dizem, pastor, eu acho que eu não tenho como ser um vencedor, porque, olha, a minha vida, né, até Deus duvida de coisa que eu faço. Né? Como se diz um ditado, para poder exagerar um pouco nas coisas que fazemos. Deus não duvida de nada. Ele sabe exatamente do que somos capazes. E ainda assim nos escolheu. Ainda assim nos redimiu. Ainda assim nos chamou. Ainda assim conta conosco. Mesmo sabendo. Mas ser um vencedor não é ser um super-homem. Ser um vencedor é lançar mão da graça de Deus, dos instrumentos de Deus no seu tempo. Se você entender essa era em que você vive, como amanhã nós vamos falar de Mateus capítulo 13, 6 parábolas, parábola do semeador, do trigo e do joio, parábola do grão de mostarda, do fermento, do tesouro escondido e da pérola que foi encontrada de grande valor. Se você entender isso, você tomar uma decisão diante de Deus, pelo poder do Espírito Santo, falar assim, eu quero ser um vencedor, não sou melhor do que ninguém, mas porque entendo agora o propósito de Deus, eu quero caminhar nesse propósito, Deus te fará um vencedor. Afinal, é Ele quem está gerando o filho varão. E você pode ser parte dele.